Irmãos, que calor é esse? Aleluia. Nessa hora, um ar-condicionado faz falta, né? Até o ventilador ajuda, né, irmão? Glória a Deus, a paz do Senhor, para os irmãos que não falei ainda. Bom estarmos aqui nessa noite, irmãos. Noite abençoada, né? Onde o vento está soprando aí para nos ajudar aqui, né? Ficar mais confortável nessa noite. Diga glória a Deus, diga aleluia. Está desanimado, parece, irmãos? Estou desanimado. Estou calor, né? Oh, glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O irmão Davi já quer começar a pregar aí, ó. Abra sua Bíblia, por favor. Em João. Glórias a Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo 9. Agora está mais fácil. Segura aí que nós já vamos ler, tá? João 9, 6, Evangelho de João, né? João 9, 6 aí. Acho que é o 7. Irmãos, tem pessoas que são tão avarentas, que até quando morrem quer levar o dinheiro no caixão. É sério? Teve um cidadão que estava fazendo uma poupança e estava para morrer. Então ele falou o seguinte, que se ele morresse, antes de poder gastar a poupança, era para a mulher enterrar a poupança junto com ele. Esse amava mesmo o dinheiro, né? E ele realmente morreu, faleceu. E olha, hoje pode trocar as irmãs de lugar, mas não pode fechar a janela, viu? Pelo amor de Deus, está muito quente. Então esse camarada, que não devia se chamar João, morreu e foi enterrado. E ele fez a mulher prometer em vida que enterraria os 50 mil reais que ele tinha guardado na poupança dele. E chegou na hora lá do enterro, na hora de fechar o caixão, né? Algumas pessoas sabiam da promessa. E aí falou, não é possível. E a mulher, a esposa, chegou com uma caixinha na mão, né? Entregou para o pastor colocar lá, o ajudante do pastor colocar a caixinha. E o pastor falou assim, não é possível que a senhora vai fazer isso. Eu não acredito que a senhora vai colocar o dinheiro, 50 mil reais, dentro do caixão desse irmão. Ela falou, eu vou cumprir, eu sou uma cristã e eu dei minha palavra que eu vou cumprir, que eu ia enterrar ele com o dinheiro dele. Está aí a caixinha, dentro dela tem um cheque e o senhor pode colocar ele e guardar no caixão para ele descontar. Então, irmão, a verdade é que Provérbios diz que aquele que é miserável, que é usurento, junta, né, para dar para os outros. E é verdade, na hora que ele morre, o filho pega e torra tudo, ou alguém pega e torra o dinheiro todo, né? Só que essa irmã era prudente, né? Aleluia, né? Então, ela passou um cheque lá para o defunto, né? Agora descontar que é ela, né? Já era, né? Lá no céu não tem banco, não tem jeito, né? E nessa noite eu quero falar para os irmãos a respeito de obediência que trará o milagre até a sua vida. Amém. Nessa cristã é cristã obediente, né? Fez em compromisso e honrou, irmão. Tá vendo? Ninguém pode falar que não, né? O marido não descontou, mas que honrou, né? Em João 9, 6 e 7, eu vou aqui me posicionar. Diz assim, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem.
então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. É um tanto assim desconfortante se pararmos para pensar. Jesus, tendo dito isso, né? Jesus cuspiu no chão e misturou a terra com saliva. Me acompanhe. Misturou a terra com saliva e depois pegou ela e passou nos olhos daquele homem. E falou para ele: ó, agora vai e se lava lá no tanque, lá que já era conhecido de todo mundo aquele tanque, né? E aparentemente isso parece uma loucura, não parece, irmãos? Vamos ser sinceros, parece. Um homem chega, cospe no chão, faz uma lama lá no barrinho e passa no olho de um cego e fala para ele: vai lá e lava os seus olhos agora no tanque. Aquele cego poderia ter falado: que tanque o quê? Esse camarada está brincando comigo. Cuspiu no chão e passou lama no meu olho. Esse cego poderia ter simplesmente pensado um pouco e falado: não, eu não vou fazer isso, não tem lógica. Bom, se é Jesus, por que ele não mandou abrir os olhos, né? Jesus, ele já devia ter escutado falar sobre ele, com certeza. E Jesus então pega e fala para ele: vai no tanque, se lava lá. Escute, as coisas de Deus são loucura para o homem natural. A mensagem do Evangelho é loucura para o mundo lá fora. Falar para os jovens e para as jovens que sexo antes do casamento é pecado é loucura para eles lá fora. Mas no futuro, uma hora, vai fazer sentido isso que nós ensinamos na igreja. Lá fora mesmo. Porque o pecado gera morte. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aquele cego então obedece a Jesus Cristo. Olha, o que Jesus falou para ele não tinha muita lógica, irmão, você parar para pensar. Me diz uma coisa: a água por acaso ia curar ele? Se curasse, tinha curado antes. Aleluia. Porque ele estava lá perto do tanque, já tinha ido lá, tomado um mergulho e ficado são. Amém? Amém. Vamos pensar, não foi isso, não era água. Então, na verdade, o que atraiu o milagre para a vida daquele cego foi a obediência. Muitas pessoas não estão recebendo a vitória porque não são obedientes à palavra de Deus. E aquele cego resolve obedecer. E eu acho que a caminho daquele tanque lá, quando ele estava indo, ele deve ter parado para pensar, andando para aquele lugar, e falou assim: rapaz, vão rir de mim, com os olhos todos cheios de lama, né? Jesus cuspiu no chão, passou lama na minha cara, nos meus olhos, né? Eu vou voltar. Mas ele falou: não, eu vou obedecer. E obedeceu. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando ele se lavou, voltou vendo. Aleluia. O que significa que quando você resolve obedecer à vontade de Deus, os seus olhos vão se abrir. Aleluia. Você vai enxergar além do que você está enxergando. Você vai enxergar o céu, que é o lugar onde Deus preparou para nós morarmos. Você vai enxergar que essas coisas aqui são passageiras. Mas aquele que obedece ao Rei dos Reis, aquele que obedece à palavra de Deus, aleluia, alcança a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja nos Estados Unidos estava fazendo uma campanha para juntar dinheiro para construir o templo deles, para fazer a base do templo deles. Aleluia. Só a base. E era muito caro, porque era um templo muito grande. Era hoje mais ou menos uns 600 mil reais. Na verdade, mais do que era em dólar, né? Era uma quantia mais ou menos assim, bem alta. E o pastor daquela igreja
saiu um dia e foi passando algumas quadras da igreja onde eles estavam acostumados, a igreja deles. E ele passou de frente a uma igreja hispana. E na hora que ele estava passando, o Espírito Santo disse para ele: pega todo esse dinheiro, todo, e dá para esse pastor dessa igreja. $600.000. O pastor pensou 1000 vezes, né? Não, isso é de Deus, né? Com certeza, a primeira coisa que ele deve ter pensado, eu acho que não, isso não é de Deus, não. Peraí, que isso? Vou fazer uma campanha sofrendo, lutando para conseguir o dinheiro. Consegui os $600.000, vou fazer o piso da igreja, né? O piso, o alicerce da igreja, do prédio. E Deus está mandando eu dar todo esse dinheiro, porque a igreja hispana, ela, com muita luta, irmãos, não conseguia nunca acabar a igreja. Fazia um pedacinho, uma paredinha. É muito difícil nos Estados Unidos, povos de outros países, exceto aqueles que têm dinheiro mesmo, tornam de pessoas mais simples, é difícil para conseguir as coisas lá. Coisas desse tipo. E então, aquele pastor, como esse cego, como o crente fiel, como um soldado de Cristo, como aquele que não vive pelos olhos, mas vive com o coração colocado no céu e não está com o coração nessas coisas. Então pega os $600.000, vai até o pastor da igreja hispana e entrega para ele os $600.000. A igreja hispana ficou pronta, imediatamente, rapidamente construíram e ficou pronta. Aleluia. Há quem diga: esse pastor é doido, fez uma campanha, conseguiu dinheiro, agora pega todo o dinheiro, todo, e dá para uma igreja hispana. Irmãos, depois de um tempo, Deus começou a mandar dinheiro de lugares de fora para aquela igreja, daquele pastor que deu o dinheiro. E ele conseguiu uma oferta muito maior do que a primeira. Ele construiu a base da igreja e a igreja de uma vez toda. Você imagina o valor que Deus levantou. Então eu quero dizer para você que ser louco para este mundo, mas ser certo para Cristo, é a melhor coisa que você faz e vai levar você à vitória. A obediência à palavra de Deus é loucura para esse mundo, mas vai levar você à vitória completa. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero dizer mais ainda: aquilo que se planta, se colhe. E esse pastor construiu essa igreja, uma igreja grande, e depois de um tempo, o filho desse pastor assumiu a igreja, desse que doou $600.000. Aleluia. Glória a Deus. E hoje eles têm a maior igreja do mundo, praticamente, é a igreja deles. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, irmão, isso não é por acaso, isso não é o acaso, isso é fé, isso é semente. Aleluia. Aleluia. Ele deu tudo o que ele tinha, ele não deu do que ele poderia ter, nem do que estava sobrando, ele deu tudo que ele tinha. Mas hoje, além dele, naquela época, tem uma das maiores igrejas. O filho hoje está como pastor da maior igreja praticamente dos Estados Unidos. E esses dias ele disse que ele passou na rua onde é a igreja hispana, e a igreja hispana deixou uma placa em memória da igreja que deu o dinheiro, né? Nós agradecemos a Lakewood Church por ter nos ajudado a construir o templo. Aleluia. Oh, irmão, dê glória a Deus. Deus usa a sua fé, a sua semente para fazer coisas que você não imagina. Às vezes você não está vendo o fruto total agora, mas Deus vai fazer isso acontecer e chegar na sua mão. O sobrenatural, o milagre. Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 3, quando eles foram atravessar o Jordão, imagina bem aquele monte de gente. Moisés tinha partido, então fica Josué, e Deus fala assim: Josué, eu vou honrar o teu nome, vou mostrar para esse povo
vocês quiserem ir para o outro lado, que vão. E todo mundo fala, nós estamos contigo, Josué. E eles vão se aproximando do Jordão, e diz a palavra de Deus, está lá em Josué 3, se você quiser ler, diz a palavra de Deus que naquela época o Jordão estava transbordando, ou seja, estava água bem longe. E então Deus dá uma ordem a Josué e fala para ele mandar os sacerdotes com a arca. E eu acredito que para algumas pessoas, eu acredito, digo eu acho que as pessoas estavam olhando aquilo ali e falando, isso não vai dar certo não, está pensando que é Moisés. Outros olhando, olha só, os sacerdotes já estão chegando lá no Jordão, porque estava transbordando, né? Estava chegando no Jordão e não aconteceu nada. Vocês sabem que é difícil. E diz a palavra do Senhor que os sacerdotes molharam os pés nas águas do Jordão. E eu acho que quando eles começaram a molhar os pés, muitas daquelas pessoas deveriam estar falando, esse pastor é doido, esse líder é louco, tudo que ele está falando não vale nada, olha lá, ó, os camaradas estão chegando no Jordão, estão entrando na água já, olha lá, molhou o pé, e o Jordão continua ali. Mas meu querido, minha querida, diz a palavra do Senhor que quando os sacerdotes foram entrando na água, fez-se um muro do lado de cima do Jordão, e as águas se deteram, pararam ali, e o outro lado da água, que é o lado do mar, escoou, e então Israel, o povo de Deus, atravessou em seco mais uma vez, porque Deus é Deus. Ainda que pareça loucura para o homem, se Deus disse para você fazer, faça, irmão. Você pode ter o melhor e maior contrato de negócio na tua vida. Se Deus falar para você, larga, larga. Porque Ele vai fazer como fez com Josué, vai honrar o seu nome, vai exaltar a sua vida. Nessa noite eu quero dizer para você que as coisas de Deus não são medidas pela lógica do homem. Todas as estratégias do homem não são nada perante os caminhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os caminhos dele são muito mais altos do que o nosso. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa teologia não vale nada diante de Deus. Quando Ele diz assim, vou cuspir no chão e vou fazer você ficar são. Aleluia. Você tem que, como servo de Deus, acreditar e glorificar a Deus. Tem muitas pessoas perdendo a bênção porque não são obedientes. Só isso. Não são obedientes. Deus está falando, Deus está mostrando. Coisa simples. Escute. Lavar os olhos no Jordão, no tanque de Siloé, era alguma coisa difícil demais? Não era. Mas se fosse você, será que você teria ido? Não sei. Não sei. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Eu me lembro uma vez que Deus falou para mim, pega o teu carro, o único carro que eu tinha, quitado, e dá para missões. Eu tinha dois carros, vocês quem conhece aqui um pouco lembra, o Ford Ka, que estava com problema de documento que eu tinha comprado, e a pessoa sumiu, ela lembra lá, todo enrolado, e tinha o Gol que era quitado. Deus falou, dá o teu carro para missões. Eu falei, mas espera aí, melhor deixar meu carro aqui, eu faço missão, mas deixa meu carro. Deus falou, dá o teu carro, vende e enfia tudo na obra, vai na fé. Falei, meu irmão, é mais uma loucura, mas tudo bem, glória a Deus, para os outros é tudo loucura, né? Acho que quando eu comprei esse Gol foi loucura, né? A vizinha que morava do meu lado, cheguei para ela e falei assim, ó, irmã, era uma crente, eu preciso da chave da garagem aí do prédio, que eu comprei o carro aí. Ela falou, cadê o carro do senhor, irmão Júnior? Falei, tá chegando, amanhã ele chega aí. Falei, agora, eu pensando comigo, meu Deus do céu, vão me chamar de doido. Porque eu tinha falado pro vendedor do carro que eu ia buscar o carro no outro dia, mas eu não tinha R$1 para comprar o carro. Na verdade eu tinha R$50, mas os R$50, Deus tinha mandado eu ir na igreja que era Sal da Nossa Terra ali embaixo, não sei quem lembra, e mandou eu ir lá, num horário de 1h da tarde mais ou menos, entregar os únicos R$50 que eu tinha. Era para pagar a luz. Aí Deus falou assim, pega os 50, vai lá e dá na minha casa. Falei, meu Deus, ainda tentei argumentar. Falei, ó Senhor, é 1
pouco da tarde, 2 horas, não tem ninguém lá não. Eu conheço lá os irmãos, não tem ninguém não, o pastor não está lá não. Deus anda, levanta e pega o teu dinheiro, vai lá e dá tudo. Mas é o único que eu tenho, não tenho. Aí, parei de falar, fui lá e dei 50. E foi nesse negócio que Deus me fez subir até aqui e fazer negócio num gol, pela fé. Loucura. E esse carro foi totalmente pago. Rapidamente eu consegui um irmão, o outro irmão doou o dinheiro e pagou. E Deus falou: dá esse carro para missões. E eu fiz o negócio, enfim, peguei o dinheiro e dei tudo, usei ele todo em missões. E o resultado disso foi que eu passei uma prova. O meu Ford Ka, que era meu, mas não era, virou um big problema. A prova começou. Ninguém mais acreditava que aquilo ali ia resolver. Mas de repente, aquele meu Ford Ka virou o Prisma que eu ando hoje. E totalmente desenrolado, né? Aleluia. Está quase pago, falta pouco. Parte daquele dinheiro que eu recebi do Ford Ka, eu pude comprar o carro. Aleluia. O que eu quero dizer para você é que você precisa confiar e amar a Deus. Aleluia. Você não confia em Deus se você não agir por fé. Não adianta dizer que você confia em Deus se você não agir. Não adiantava Josué ou aquele cego falar que acreditava em Jesus, se Jesus mandou atravessar, se Deus mandou atravessar o Jordão. Se você ficar aonde você está parado, você vai morrer sem receber as vitórias de Deus. Mas se você obedecer a palavra do Senhor e colocar as águas, botar os seus pés sobre as águas do Jordão, ele vai se abrir no meio e você vai passar, irmão. Aleluia. Não se preocupa não, confia em Deus. Glória a Deus. Lá em 1 Reis, fala a respeito de uma mulher, uma viúva. 1 Reis. Lembre-se, não há milagre sem obediência. Deus está lhe chamando nessa noite para ser obediente. Aleluia. Quantas pessoas eu tenho dito nessa igreja? Para várias e várias pessoas, irmão, o segredo é você congregar, é você estar na igreja, permanecer. Aí a pessoa: não, eu quero um milagre do céu, eu quero que desça fogo do céu e eu receba na minha mão uma vitória. E eu falo: irmão, Deus está falando para você estar diante dele. Esse é o milagre. E a pessoa não obedece. Uma coisa tão simples. 1 Reis, lá no capítulo 17, fala a respeito de uma viúva. Vamos lá, eu vou abrir aqui 1 Reis para a gente ler a palavra. Primeira Reis 17. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha, Deus vai e fala para o profeta: vai lá para aquele local que eu ordenei uma viúva para que te alimente, para que te dê comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Aleluia! Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para
filho. Segura aí. Aleluia. A mulher tinha perdido o marido. Amém? Amém, igreja? Amém. A mulher tinha perdido o marido. Era viúva, óbvio. Estava havendo uma situação muito difícil no país. Estava ruim o negócio, estava duro. Bem difícil. Todo mundo sem condição. E de repente chega um profeta, um homem de Deus, e fala isso para ela. Ó, tudo bem, tu vai fazer comigo o último pão que você tem, não tem mais nada. Você só tem isso, beleza. Mas antes de você dar o teu filho, faz o seguinte, faz um pão e dá para mim. Depois faz para você e teu filho e come. É aí onde muitas pessoas que se dizem cristãos, que conhecem a palavra de Deus, nunca de verdade conheceram a Deus. Aleluia. Porque nessa hora, tem um bando de crente que não é crente, cristão que não é cristão, é convencido. Esse irmão Paulo, ele fica falando as coisas que eu vou falar, irmãos. Tem hora, não acho do corpo. E eu queria saber o seguinte: se você estivesse contemplando essa situação, tem uma viúva na igreja, e o pastor chega para ela e ela só tem um pouquinho, só tem o resto de dinheiro na poupança dela, tadinha. E o pastor chega para ela e fala assim: irmã, pega o dinheiro que você tem e deposita na conta da igreja, porque Deus vai prosperar a sua vida poderosamente. O que você ia dizer? Fala a verdade. O que você ia dizer? Sei lá, vamos pensar aí, pastor miserável, ladrão, safado. Acho que estou sendo até suave, não estou? Manda esse cara trabalhar, meu irmão. Mulher viúva. Vamos ser sinceros. Explorador de viúva, de velhinha. Não é verdade, igreja? É verdade. É verdade. É verdade. Mas é aí onde a gente começa a fazer uma pergunta para si mesmo. Nós temos obedecido a Deus, obedecido a palavra dEle, confiado nele de verdade. Hein? Me diz. Aleluia. Mas é a obediência que vai te levar à vitória. Não adianta você tentar ir de outro jeito, que não vai. Não vai, irmão, não adianta. Oh, Santo Deus poderoso. E eu tenho certeza que não foi fácil para essa viúva fazer isso. Mas ela pega Aleluia. tudo que ela tinha, tudo, e dá para Deus. Como é que a gente dá para Deus? A gente entrega na casa do Senhor, ou entrega para um profeta, um homem de Deus. E foi o que ela fez. Aleluia. Irmãos, nós não vivemos pelas regras deste mundo. Se desprenda disso em nome de Jesus. Entenda uma coisa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aleluia. Nessa noite, aprenda uma coisa: não é o que você tem na tua mão que lhe dá segurança. Você pode estar muito bem, pode ter um infarto amanhã e morrer. É verdade. Se você estiver confiando no que você tem. Mas se a sua fé estiver posta, colocada em Jesus, pode soprar o vento que soprar, não vai te abalar. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, Deus vai lhe conservar em vida. Pode haver praga e peste ao redor do mundo, mas não vai tocar na sua casa, porque Deus tem dado ordens aos seus anjos a favor da sua igreja. E aquela mulher sabia que aquele homem era um homem de Deus. Aquele homem era um homem de Deus. E ela deu a comida que ela tinha para aquele homem. E Deus tinha dito para ele, para Elias: vai para lá que eu vou te sustentar. E chega lá, a viúva só tinha um pouco de farinha. Oh, meu Deus. Para você também tem ministério, é assim o negócio. Deus
dois, prova todo mundo numa só. Eita. Prova o profeta, prova o outro, prova a mulher, prova os cristãos que estão em volta, falando besteira, dizendo que é cristão e não é nada. Enganando-se a si mesmo. Escute, quem diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, engana-se a si mesmo. Está escrito. E aquela mulher, nós podemos seguir aqui a leitura. Elias, porém, lhe disse no 13: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus é fiel para te sustentar. Deus é fiel para te sustentar. Deus é fiel para mudar a história. Deus muda a lei, Deus muda o país, Deus abate o rei, mas Deus é fiel para sustentar o seu. Então não tema nessa noite, igreja, seja obediente. Confia no Senhor teu Deus. Acredite naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Irmão, Deus leva a sério a palavra de um profeta. Deus leva a sério a palavra de um pastor sério. Igreja, não se engane. Deus tem um compromisso com seus ministros que são verdadeiramente homens de Deus. Deus honra a palavra deles. Eita, glória. Aleluia. A obediência levou aquela mulher numa estrada, e nessa estrada havia dois caminhos. Um era a fé e o outro era a razão. A razão dizia para ela: você vai morrer mais rápido se der esse bolo, se der tudo que você tem para esse profeta. A razão dizia: ele é homem, ele pode dar um jeito. Mas a fé dizia: faz o bolo, entrega tudo que você tem, confia em mim, confia em mim, acredite na minha palavra. E ela escolheu o caminho da fé e entrou por ele. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia. Não acabou, irmão. Não terminou. Não seca. Não acaba. Não termina. Não vai. Não vai. A bênção de Deus vai estar sobre a vida de todos os seus servos e não vai sair de sobre a vida dos seus servos enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja. Mas há uma coisa que vai fazer a diferença. Chama-se obedecer. Se você não obedecer a palavra de Deus, aleluia, o milagre não vai chegar na sua mão. Você pode viver das promessas que são liberadas dia após dia para a sua vida. Mas o sobrenatural você não vai pegar. Porque o milagre é ativado através da sua obediência. aleluia, Através da sua fé em Deus. Se desprender das coisas do mundo é a melhor coisa que você pode fazer. aleluia. Você pode viver sem televisão, você pode viver sem nada, mas você não pode viver sem Jesus. Tem gente que diz: eu não posso viver sem isso, não posso viver. Você pode viver sem tudo, porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Todas elas, porque Cristo venceu por você. E na hora que você entende isso, as coisas mudam. O milagre acontece.
E não foi diferente. Na vida daquele cego, na vida de Josué, na vida dessa viúva, na vida do seu profeta Elias. Não foi diferente. Você acha que é fácil para Elias também? Tudo é fácil quando a gente olha para os outros. É fácil para o pastor, é fácil para o Dimas. Não é fácil, irmão. Um homem sair e ir atrás de uma viúva e chega lá, vê que a viúva não tem nem comida para ela. E Deus mandou ele lá. Aleluia. Não é fácil para a viúva que não tinha mais nada, e tinha um filho, tinha família. Dá tudo que tinha. Conheço a história de um pastor que é muito legal. Já falei aqui. O nome dele é Mário Klaus. Ele contou uma história muito interessante. Eu gostei muito da história dele. Aconteceu no sul, irmão Roger. Amém. Ele tinha um supermercado. E tinha uma vida razoável. Aleluia. Né? Tinha um supermercado, era pastor. E ele, um dia chega um irmãozinho de bike. Quem já viu aquelas bicicletas, como é que é o nome? Monareta. Eita, irmão Dimas, irmão Dimas era fera no negócio. Aquelas bikes antigonas, né? Eu já tive uma oficina de bicicleta, você acredita nisso? Quando eu era garotão eu tinha oficina de bicicleta. Usava um macaco azul muito lindo. Lindão. Uma bike, oficina de bike. Tinha uma bicicleta chique, irmãos. Mas esse irmão tinha um supermercado, não uma oficina de bicicleta. E chegou esse irmão numa monareta, eu acho, lá. Pedreiro. Sexta-feira tinha recebido todo o dinheiro dele, todo. Então, Deus fala para ele: meu filho, dá esse dinheiro todo para o pastor. Ele poderia ter falado: Deus, peraí, o pastor tem dinheiro que ele recebe ajuda da igreja, ele tem um supermercado, tem carro, tem tudo, vou dar o único que eu tenho, tudo que eu recebi para o pastor. Ele não falou nada, ele foi lá e foi dar o dinheiro para o pastor. E o pastor Mário falou assim: eu não vou pegar esse dinheiro seu não. Que é isso, rapaz? Eu sei que você trabalha, você ganha por semana, eu sei que esse dinheiro é para você fazer a compra da tua casa, que não tem dinheiro para comprar. Eu não vou pegar esse dinheiro teu. Pastor, pega o dinheiro, Deus mandou eu te dar todo esse dinheiro. Eu não vou pegar. Entrou no carro o pastor Mário, deu na chave e arrancou. Quando andou uns metros, o Espírito Santo falou: para! Você está roubando a bênção do meu servo. Volte lá e pegue o dinheiro, porque eu mandei ele te dar. E ele, com muito relutando, foi lá, voltou e falou: irmão, Deus falou que é para eu pegar esse dinheiro, dá logo isso aqui. Pegou o dinheiro todo, irmão. Pegou logo rápido, foi embora. Se ele fosse olhar muito, ia ficar com pena, ele não ia pegar, né? O irmão era muito simples. O irmão morava numa invasão assim, ó, na beira da estrada, assim, ó. Aquelas casas construídas com pedaço de pau, pedaço de papelão. Morava assim, na beira da estrada. Foi pra cá, chegou em casa, a esposa: oi meu bem, meu amor, nanina, né? Cadê a grana? Cadê a grana para fazer compra, né? Ele falou: meu bem, deixa eu te contar uma coisa. Deus mandou dar todo o dinheiro pro pastor. A mulher já, né? Ele foi parafuso. E agora, como é que vai dar comida para esses meninos? Como é que vai? E de repente, quando eles estão lá naquele bate-papo amigável, né? Ligado? Para na porta com a D20. D20, irmão Roger, D20, já teve uma, né? D20, para lá na porta com a D20. Caminhonete, irmãos. Eu, irmão da igreja, desce: ô irmão José, acho que era José, não lembro não. Irmão, vim trazer um negócio para você que Deus mandou eu vir aqui. Eu falei: que bom, irmão, o que é que o irmão veio trazer? Vem aqui comigo me ajudar, porque não dá sozinho não. Chegou lá, a caminhonete estava repleta de compras. Uma caminhonete inteira de compras. O dinheiro dele não dá para comprar aquilo tudo. Aleluia. O irmão entra para entregar as compras que Deus mandou, olha para ele assim, olha para a família, olha para a casa, o barraco. Fala: ô irmão, eu tenho uma fazenda, que tem um pedaço lá, tem uma casa lá, que é bem simplesinha, mas é bem melhor do que essa. O senhor não quer morar lá e cuidar da casa e das terras para mim? O senhor pode morar. Aleluia. Falou: irmão, eu quero. Falou: então beleza, vamos fazer o inverso. Então vamos pegar o que tu tem, vamos jogar dentro da caminhonete e vamos embora com tudo. Veio da sombra, pegou, não tinha quase nada, coitado. Botou na caminhonete e foi embora. A moraleta com certeza foi, né? Aí foi embora para fazer.
Passado um tempo, ele começou a cuidar muito bem, com muito carinho. Aquele dono da fazenda, o irmão, deu um gado para ele cuidar, e ele começou a ganhar outro, comprou a fazenda toda. E até a última vez que eu fiquei sabendo, era um dos fazendeiros mais ricos da região. Aqui é pobrezinho, não tinha morar. E sabe o que acontecia? O pastor Mário Klaus, na época que eu entrei com ele, disse assim, ó, até hoje, quando eu preciso viajar, eu ligo para ele e falo, irmão, compra passagem para mim. Olha como é que inverteu, né? O pobrezinho que era, hoje compra passagem para o pastor. Compra as passagens para todo lado. Deus trabalha assim, irmão. Deus trabalha com obediência. Se aquele homem não tivesse obedecido à voz de Deus, ele não teria aquela fazenda nunca. Mas os matemáticos, os estudiosos, os experts iriam dizer, não, ele nunca vai ter. Claro que não, porque o homem vê as coisas naturais, mas Deus age no sobrenatural. Significa que se você for obediente, Deus vai usar o sobrenatural para te encontrar com a vitória. Amém, irmão? Diga glória a Deus essa noite. Diga aleluia. Então, quando você for desafiado entre a fé e a razão a obedecer a palavra de Deus, obedeça a Deus. Aleluia. Deixa que fale o que quiser de você. Fale o que quiser, e se você estiver obedecendo, Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Hoje a palavra está um pouco diferente. Eu mudei um pouco aqui conforme Deus me colocou. Pode chamar as crianças, irmão Dino. Vamos fazer um momento diferente aqui agora no culto. Nessa noite, Deus está dizendo para nós que a obediência nos levará ao milagre. Mas sem obediência não haverá milagre. Pega a sua Bíblia na mão aí. Aleluia. Segure ela bem forte, você que não está segurando. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou mais que vencedor.